Oi pessoal, vamos mais para mais uma aula, né, de fadiga. A gente veio discutindo na última aula sobre os gráficos SN e hoje a gente vai fazer alguns exercícios de fadiga iniciais. A gente fez um na aula passada, eu vou reforçar esses exercícios com mais alguns sobre é, cargas cíclicas, mas inicialmente eu vou dar uma aprofundada maior naquele gráfico SN que a gente acabou falando na última aula, certo? O que é que acontece? Esse é um gráfico que a gente vai explorar um pouco mais aqui durante o curso, porque é um dos mais utilizados na engenharia para estimativa de vida em fadiga de elementos, né, de materiais ou de componentes. Então a gente vai aprofundar um pouquinho mais nele, depois a gente vai ver o gráfico de deformação pelo número de ciclos, mas inicialmente a gente vai aprofundar mais nesse. Então hoje eu vou dar mais alguns detalhes sobre esse gráfico e fazer mais alguns exercícios para que a gente consiga assimilar bastante o conteúdo. Esses exercícios iniciais eles são mais simples, certo? E vai garantir que vocês fixem esses conceitos básicos, porque quando a gente estiver colocando mais coisas, né, projetando mesmo uma, uma peça para resistir à fadiga, tem muito mais detalhes, muito mais conceitos, e eu vou, quando eu estiver falando sobre isso, para os vídeos não ficarem muito longos, eu vou ter que passar meio que correndo nessa parte inicial. Então, fixar isso agora é de extrema importância, tá certo? Mas vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, vamos fazer alguns exercícios de fadiga, mas antes eu vou detalhar um pouquinho mais aquele gráfico. Então, a gente acabou na última aula falando sobre essas curvas SN, e a gente viu que a curva ela pode ser de dois tipos. Tem esse tipo aqui, que é mais comum em ligas de aço, por exemplo. Deixa eu pegar aqui esse tipo aqui inicial é mais comum para ligas de aço e esse para outros tipos de materiais, como por exemplo liga de alumínio. E aí a gente viu que existia nesse caso aqui um limite de fadiga claro. Por quê? Porque abaixo daqui, né, abaixo dessa linha aqui, o material se comportava como que com vida infinita. Vida infinita a quê? Vida infinita de resistência à fadiga. Ou seja, para cargas aqui abaixo desse limite de fadiga, que a gente chama inclusive esse limite aqui de limite SE, o material ele não vai falhar por fadiga, ele pode falhar por outro motivo, mas por fadiga não. O que é que acontece? Vou dar um exemplo numérico aqui para retomar essa questão da aula passada, só para a gente entender melhor. Vamos supor que aqui o material tenha mais ou menos 100 MPa. A carga que seja 100 MPa. Para essa carga de 100 MPa, eu vou rebater aqui, eu vou descer aqui, ó. Eu vou ter um ciclo, por ser quantidade de ciclos possíveis, vai ser na ordem mais ou menos, um pouco menos talvez, de 10 a quinta. Certo? Ou seja, o que seria isso aqui? 1, 2, 3, 4, 5 ciclos. Ou seja, basicamente aí 100 mil ciclos possíveis. A depender se esse ciclo é rápido ou devagar, pode durar de horas a anos, tá certo? Depende de quão repetitivo é esse ciclo. Mas, se eu tiver um ciclo aqui, por exemplo, um ciclo com uma carga aqui, por exemplo, de 50 MPa, aí eu vou traçar aqui e não vou achar um lugar onde rebater. Por quê? Porque esse material vai ter vida infinita, ou seja, ele não vai falhar por fadiga. O que não é correto de afirmar nesse tipo de gráfico aqui, certo? Porque se eu tiver aqui uma carga baixa, por exemplo, aqui os mesmos 50 e aqui os mesmos 100, certo? Aqui nos mesmos 100 eu vou ter uma vida de fadiga aqui, vamos dizer que aqui é 10 a quinta, né? Aqui é 10 a sexta. Então eu vou ter mais ou menos aí, vou 6 vezes 10 a quinta ciclos para 100 MPa.
50 vai ter um número muito maior, obviamente. Mas, ó, 10 a nona. Mas, em algum momento ele vai falhar. Se ele perdurar, né, se for um material que tem uma longa vida, sei lá, chutar aqui 15 anos, 30 anos, 50 anos, pode ser que ele demore um bom tempo para falhar. Mas quando ele chegar em 10 a nona, provavelmente ele vai falhar. Para termos de cálculo de engenharia, a gente viu na aula passada, a gente costuma adotar esse 10 a sétima aqui, certo? Se for um pouco mais conservador, 10 a oitava. Então, a gente pega esse 10 a sétima aqui, esse 10 a oitava, vou botar aqui o 10 a oitava. A gente rebate aqui no gráfico, vem aqui e vai dizer que aqui é o nosso SE, né? Então, aqui é o nosso limite à fadiga. Ou seja, passando disso aí, é como se o meu material não fosse mais falhar, tá certo? Bom, por quê? Porque aqui 10 a 8 ó, vai ser o quê? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui a gente tem 1.100 milhões de ciclos. Né? Então são uma quantidade bem razoável, né? bem grande de ciclos. Por isso que a gente aproxima, né, de que tem vida infinita. A depender da situação, isso não é utilizado, mas para a maioria dos casos é utilizado esse critério aí, tá certo? Só uma coisinha mais, outro detalhe, né? Normalmente isso daqui, ó, sendo bastante conservador, é em cerca de 65% do limite de escoamento, tá certo? Isso em ligas de aço, tá certo? Normalmente esse limite varia em torno disso aí. Mas, mais uma vez, é só uma direção, tá certo? Não quer dizer que é sempre isso. Mas por que é bom a gente entender desses valores? Porque se esse limite aqui der, por exemplo, 80% do limite de escoamento, se essa linha aqui virar na horizontal, né, ela virar uma paralela, né, com o eixo X, com 80% do limite de escoamento do material, refaça os cálculos. Por quê? Não é comum. Pode ser que ocorra? Pode ser que ocorra. Não estou dizendo que é impossível. Estou dizendo que não é comum. O que não é comum, a gente tem que ter uma certa cautela, uma certa segurança. Certo? Se cair para menos, se cair, por exemplo, 35%, se você não tem necessidade de ter um material que seja mais leve, você pode, né, gastar bastante com o tamanho de bitola do material, e não quiser refazer o cálculo, não refaça. Mas 35% não é uma coisa comum. Então você vai ter um aumento, provavelmente, do custo de materiais. Se você tem um aumento do custo de materiais, isso quer dizer que o seu lucro do que você está produzindo vai cair. Você quer que seu lucro caia? Não. Então, não é normal acontecer 35. Bom, deixa eu refazer o cálculo para ver se é 35 mesmo. Checar se é 35. Tá certo? Aí dando entre, sei lá, 50 e 70, aí, normalmente é isso mesmo. Então você vai dizer, não, faz sentido o que eu calculei. Se der muito abaixo ou muito acima, repense, veja, faça os cálculos, confirme se esse é o valor mesmo. Certo? Aqui é só uma dica, certo? Sobre esse tipo de tratamento. Bom, outra coisa que a gente viu é que os gráficos, os gráficos que a gente está trabalhando, eles estão aparecendo normalmente assim como uma linha. E eu falei para vocês, né, ou assim desse jeito aqui, ó. E eu falei para vocês que na verdade ele não ocorre assim, né? O que é que acontece? Você faz o mesmo teste com corpos de prova, né, de fabricação semelhante, padronizados, e aí você chega a uma média aí, certo? E nessa média, você pode inclusive ter um gráfico desse tipo aqui, que não seja calculada a média, certo? Ele dá probabilidades estatísticas de o material resistir à fadiga. Então, uma probabilidade
mais alta ou mais baixa, mais conservadora ou menos conservadora, tá certo? Vai estar sendo apresentada para você nesse tipo de gráfico aqui mais detalhado, tá certo? Esse daqui inicial, deixa eu pegar aqui o computador, esse gráfico aqui inicial, ele mostra diversos tipos de materiais, então ele é meio que compactado, tá bom? Já esse de cá é de um tipo só, então ele vai dar mais detalhes sobre esse tipo de material. E aí você vai escolher se você quer ser mais arrojado ou você quer ser mais conservador, tá bom? Normalmente nesse gráfico aqui, o que é puxado para esse gráfico aqui é esse valor aqui, que é a média, né? O meio termo entre o mais conservador e o mais arrojado. Mas se você quiser, né, ser um pouco mais detalhista ou menos, você procura um gráfico como esse, mais específico do material que você está trabalhando. Aí vem a pergunta, quando é que eu vou ser mais arrojado ou mais arriscado? Por exemplo, se eu estou utilizando o cálculo de algum tipo de aço para um cabo de aço de um elevador. O cabo de aço de um elevador, ele normalmente não tem muito limite de peso, certo? Ele pode ser um pouco maior, não tem problema. Então, nesse caso, eu posso utilizar esses valores mais conservadores, certo? Olha a diferença. Não vou falar da diferença já já, mas... então aqui eu estou sendo o quê? Mais conservador. Já se eu estou projetando um avião, certo? Ou alguma aeronave, ou algum projeto que eu estou projetando um drone, não sei, alguma coisa do tipo. Estou falando muito dessas questões do ar, porque é uma questão que envolve peso. Ou estou projetando algum equipamento para algum alpinista que ele vai carregar nas costas. Então, cada grama, né, quando você vai é, escalar um monte, cada grama pesa no final, tá certo? Então, o que é que eu preciso ser? Eu preciso ser um pouquinho mais arriscado, tá certo? E utilizar essas curvas aqui. Por quê? Pode ser que o material ele venha a durar menos. E aí eu coloco lá nas recomendações que ele vai durar menos. Mas ele vai ser mais leve, tá certo? Por quê? Porque eu vou precisar de bitolas menores, certo? Então aqui eu estou sendo o que? Mais arriscado, mais arrojado, tá certo? Então, esses são os casos, situações em que você às vezes precisa ser um pouco mais conservador, ou pode ser um pouco mais conservador, e as situações em que você vai ser um pouco mais arrojado, certo? O que é que acontece aqui também? Quando eu sou mais conservador, certo? Eu não preciso me preocupar muito com a origem do meu material. Então, por exemplo, se eu estou transportando um cabo de aço para esse meu elevador, e no transporte o cara arrastou lá o cabo de aço e fez uma pequena ranhura, né? Passou por algum grão de terra, fez uma pequena ranhura, uma pequena marca nesse meu cabo de aço. Tem problema? Não, fui conservador, provavelmente coloquei mais alguns limites de segurança. Então fui o mais conservador possível. Então o meu projeto tolera esse tipo de problema, né? Esse tipo de incidente. Já se eu estou mais arriscado, mais arrojado, eu não posso tolerar isso. Então, o meu material, eu tenho que me preocupar com o transporte, eu tenho que me preocupar com a fabricação. Esse meu material, quando ele é fabricado, eu não posso permitir que ele receba, por exemplo, incrustações, que quando ele seja. Não pode ter encruamento, não pode ter diversas coisas que vão diminuir, né, essa minha resistência à fadiga. Então tem que ser um material perfeito, né? Tem que ser um material o mais fidedigno ao material que eu estou fazendo ensaio aí possível, que é um material padronizado, sem risco, sem nada, certo? Então, isso vai aumentar, né, o custo do meu material. Então, aqui é um valor, né, um valor pequenininho. Já aqui, o que é que acontece? Fica um valor grande do material, certo? E o que é que isso, como é que eu vejo isso no gráfico, né?
apagar aqui. Então, o que acontece aqui, ó, por exemplo, se eu estiver sendo mais conservador e eu quiser um número, por exemplo, aqui de 10 a sexta ciclos, eu quero isso daqui. Isso aqui é a minha necessidade. Tá certo? Eu quero 10 a sexta ciclos. Se eu for mais conservador, note que eu vou subindo aqui, ó. Bati aqui. Então, agora eu rebato ao lado de cá. Então, vamos aproximar aqui para 200, tá certo? Então, se eu for conservador, a máxima carga que esse material vai poder resistir, né, vai poder receber, na verdade, é 200 MPa para essa quantidade de ciclo. Se eu for mais arrojado, ou mais arriscado, né, eu bato aqui em cima. Então, note que aqui agora eu vou para uns 275 MPa. Então, muito mais, né, carga do que se eu for conservador, certo? Então, mais ou menos assim que funciona quando você está lidando com esse tipo de gráfico. Você vai escolher como você quer lidar com isso, ok? Vamos seguir. Essas dicas aí, né, esses pormenores que eu queria falar com vocês, queria mostrar para vocês, e agora vamos para alguns exercícios. Exercício número 1. Vamos lá? Uma barra de aço 1045, né? Isso aí é tipo de aço, né? Já um aço aí médio carbono, cilíndrica e submetida a ciclos repetidos de tensão de compressão-tração. Né? A gente viu nas aulas passadas que essa tensão aqui pode ser flexão, normalmente, né? Pode ser também torção. Nesse caso aqui é compressão-tração. Certo? Eu vou tentar trazer alguns videozinhos, é meio complicado de achar esses vídeos, mas eu vou dar uma procurada melhor e trazer um ensaio de fadiga de cada um desses tipos, de flexão, torção e compressão-tração. Pra vocês verem como é na prática que utiliza isso. Certo? Bom, então, nesse caso, deixa eu apagar aqui para não atrapalhar. Ok. Então, continuando. Uma barra de aço 45, cilíndrica, submetida a ciclos repetidos de tensão do tipo compressão-tração ao longo do seu eixo. Se a amplitude de carga, e aí já vamos relembrar daquele gráfico, né? Vou colocar aqui em cima, ó. Vou colocar aqui de qualquer jeito, não sei se ele está no zero ou não, mas vamos colocar aqui então mais ou menos. Se eu ver que ele está no zero depois, eu jogo esse eixo aqui mais para cima. Mas a amplitude de carga era o quê? Aqui no meio, né? Era esse tamanho aqui. Que era o nosso delta A, né? Sigma A. Certo? Essa é a nossa amplitude. Então, essa amplitude aqui, ela é de 22 mil newtons. Se ele é 22 mil newtons, aqui está dando a força, né? Força é igual a 22 mil newtons. Certo? Só que aqui a gente tem tensão. A gente tem que transformar depois essa força para tensão. Para transformar essa força em tensão, provavelmente eu vou precisar de alguma área, né? Da seção transversal aí do eixo, tá bom? Então, calcule o diâmetro. Ah, então ele quer o diâmetro mínimo, né? Ele não está dando o diâmetro, porque ele quer justamente que eu ache, né, a partir dessa tensão, dessa amplitude de tensão, o valor, tá certo? Então, calcule o diâmetro mínimo permitido da barra para garantir que a falha por fadiga não ocorra. Se não ocorra, ele quer o quê? Vida infinita, certo? E ainda quer que você coloque um fator de segurança de
2. Certo? Bom, obviamente eu vou estar com esse gráfico aqui. Ó. Tá certo? Por quê? Porque aqui é o aço 1045. Vou apagar aqui para não atrapalhar e puxar um zoom aqui para a gente ver melhor esse gráfico. Pronto. Então, utilizando aqui esse gráfico, o que é que a gente observa? Bom, a primeira coisa é que ele quer vida infinita. Só que ele quer vida infinita e ele pediu um fator de segurança de 2. Se ele não tivesse pedido esse fator de segurança de 2, eu podia me dar o luxo de colocar, por exemplo, aqui em 300 MPa. Como ele disse que quer um fator de segurança, eu posso aproximar mais para essa linha aqui, ó, essa linha aqui de cima. Então, em vez de 300 MPa, eu posso pegar aqui, sei lá, 310 MPa. Por quê? Porque eu já vou colocar o fator de segurança. Se eu já vou colocar o fator de segurança, eu posso ficar ali cravado no momento em que a tensão se torna, né, a vida infinita. Porque o fator de segurança vai pegar esse 310 e vai jogar para baixo, para o 300 ou para o 290. Tá certo? Ou mais ainda, já que é um fator de segurança até relativamente alto. Tá bom? Tá bom, então, o que é que eu preciso fazer aqui agora? Bom, vou fazer a vista aqui, desse meu vista frontal aqui. Vista superior seria isso aqui. Eu tenho um comprimento. Que ele não dá, né? Então, interrogação. Nesse caso aqui eu não preciso do comprimento, porque a tensão está assim, né? Para cima e para baixo, né? Tração, compressão, tração, compressão. Então, eu não preciso disso. Se a força tivesse assim, né? Uma força de flexão, eu iria precisar saber esse comprimento. Não é o caso, então vamos seguir assim. Eu vou apagar aqui para não atrapalhar essa força aqui que eu coloquei, que ela não existe. E essa minha força aqui, ó, é de 22 kN, certo? Ou 22.000 newtons. Bom, eu sei que eu vou ter que calcular isso a partir da tensão. Eu sei que tensão, no caso, vai ser igual a força sobre a área. A área vai conter o diâmetro, que é o que eu quero calcular. Tá bom? Além disso, ele pediu um fator de segurança de 2. Então, a tensão máxima aqui, ela não pode ser tensão máxima, né? Ela tem que ser uma tensão máxima sobre 2, porque eu quero esse fator de segurança, certo? A área, a gente sabe que a gente usa πr ao quadrado, ou πd ao quadrado sobre 4. Então, substituindo aqui, né, eu vou ter o quê? Tensão sobre 2 vai ser igual a F dividido por πd ao quadrado sobre 4. Posso jogar mais para cima ainda, vocês não estão vendo aqui, deixa eu tirar o zoom. Deixa eu refazer isso aqui tudo, porque vocês acabaram não vendo, né? Na verdade, vou só mostrar aqui novamente, rapidamente. Então, aqui a tensão, né? É igual a força sobre a área. Como eu quero um fator de segurança de 2, então divido ela por 2. A minha área é igual a πr ao quadrado, ou πd ao quadrado sobre 4. Substituo isso na área, eu vou ter tensão sobre 2 igual a força sobre πd ao quadrado sobre 4. Isso daqui, esse 4 vem para cá, para cima, multiplicando, certo? Então, deixa eu pegar aqui agora a caneta novamente. Então, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter tensão sobre 2 igual a 4F sobre πd ao quadrado. Posso cortar aqui com isso aqui. Então, finalizando, eu vou ter que a minha tensão é igual a 2F sobre πd ao quadrado. Só que o que eu quero saber é justamente o diâmetro, certo? Então, deixa eu ir para mais
uma folha aqui. Então, no final ali eu tive o quê? Que a minha tensão era igual a 2F sobre PD quadrado. Foi isso? Só vou voltar aqui para a gente confirmar. Pronto, foi isso mesmo. Então, se o que eu quero é o D, né? Eu vou jogar o D para cá. Vou jogar o D para cá, né? Então, meu D quadrado fica igual a 2F sobre a tensão vezes o π. Certo? Joguei o D para cá e joguei a tensão para cá. Certo? Bom, eu tenho que achar essa tensão, né? Já que eu não estou com ela aqui. E qual é essa tensão? Vamos lá. Vou voltar aqui para o exercício anterior. Ele disse que ele quer que não ocorra, certo? Se ele quer que não ocorra, a gente viu o quê? Deixa eu dar o zoom aqui de novo. A gente viu que a tensão, né, a amplitude de tensão vai ser o quê? 310. Então agora eu já tenho o valor, né? 310 o quê? MPa. Então agora eu posso voltar aqui, né, já sabendo essa tensão. Então vamos lá. D ao quadrado, que é o que eu quero saber, vai ser igual a 2 vezes 22.000 newtons, que foi o que ele deu, da força, não fez? Perfeito. Agora eu divido pela tensão, 310 vezes 10 a sexta Pascal, né? Vezes π. Posso cortar esses 3 zeros aqui com 3 zeros de cá, fica 3, certo? Aí eu vou jogar aqui para cima e eu vou ter d ao quadrado, fica igual a 44 newtons dividido por 310.000, né, vezes π. Pascal é Newton dividido por metro. Corto Newton com Newton. O meu T vai ficar igual a raiz quadrada. Perdão, aqui é metro quadrado, viu? Pascal por metro quadrado. Vai ser igual a 44 dividido por 310.000 vezes π. E aí eu posso, metro quadrado pode sair da raiz aqui, metros. Tá certo? Vamos fazer essa conta aqui agora. Belezinha. Então vamos lá. 310, 1, 2, 3, vezes π, bota 3,14. Agora 1 sobre x, certo? Vezes 44. Tiro a raiz disso daí. Isso daqui me deu o quê? Que o meu diâmetro ficou igual a... Ops, perdi aqui. 0,0067. 0,0067 metros. Esse é o diâmetro que eu posso ter. Tá certo? Posso também pular aqui, né? Metros, decímetros, centímetros, milímetros. Então, 6,7 milímetros. Ok? Então,
esse é o diâmetro que eu posso ter aí na minha, na minha barra, sem risco de correr fadiga, tá bom? Então, com a vida infinita. Vamos para mais um exercício. Antes de ir para o próximo, só uma coisinha que eu vi que aqui deu um pouquinho abaixo. Deixa eu voltar aqui. Ah, pessoal, aqui, ó, onde eu estou cortando um com o outro, na verdade esse 2 tem que vir aqui multiplicando, né? Então aqui em vez de 2, aqui é 8. Certo? Corrijam aí, por favor. Eu cometi esse erro. E, então aqui é 8 também, ó. Aqui é 8 também. Então aqui é 8. Aqui em vez de ser 44, isso aqui vezes 4. Tá certo? E aqui então também tem um 4 vezes. Aqui eu posso tirar a raiz, né? Então eu posso colocar um 2 vezes aqui. Dá uma apagadinha só nesse final aqui. Então aqui fica igual, ó. 2 vezes isso. Na verdade, o diâmetro fica igual aí a 13,4 milímetros. Tá certo? Corrijam aí, por favor. Eu reparei, deu um pouquinho baixo. Como é uma questão do Callister, né? Eu olhei aqui a resposta e vi que tem um pouquinho abaixo. Ok? Então, na hora eu me confundi aí. Corrijam, por favor. Vamos seguindo. Vamos para o próximo exercício. Uma haste cilíndrica de 80 milímetros de diâmetro, fabricada a partir de uma liga de latão vermelho. Certo? Então, aqui é o latão, ó. Já sabemos então que vamos usar esse último gráfico aqui de baixo. É submetida a ciclo de cargas de tensão e compressão alternada ao longo de seu eixo. Se as cargas de tração e compressão forem máximas, né, na verdade, forem 7.500 N para mais e para menos, respectivamente, determine a sua vida fadiga. Suponha que a tensão traçada na figura abaixo seja a amplitude de tensão. Então vamos lá, vamos fazer isso aí. Como é que a gente vai resolver esse exercício? Bom, reparem aqui inicialmente que a tensão, né, de tração e compressão são iguais. O que é que isso indica, né? Indica que aquela razão minha é zero, ou seja, o gráfico está exatamente aqui no meio. A gente tem algo mais ou menos dessa forma aqui. Certo? Então, a minha tensão máxima aqui é igual à tensão mínima, certo? Ou seja, a minha amplitude de tensão vai ser o quê? O valor da tensão máxima, que é 7.500 newton, certo? Então, se eu quiser calcular a minha tensão A, né, a minha amplitude de tensão, ela vai ser igual a força sobre área, certo? Sendo a força utilizada esses 7.500 newtons, certo? A área, a gente viu no exercício passado como é que calcula, né? Acho que não é novidade para ninguém. Então, fica força sobre π d ao quadrado sobre 4. Então, fica igual a 4F sobre πd ao quadrado. Tá bom? O que é que isso aqui me indica? A minha tensão que eu estou calculando, ela vai ser igual a 4, certo?
vezes 7.500 dividido por π vezes o diâmetro, que é de 80 milímetros. Vou colocar aqui logo 8, abre parêntese, vezes 10 a menos 3, para já ficar em metros, tá certo? Isso aqui é o quadrado. É mais ou menos isso que eu tenho aí. E aí agora, fazer um pouquinho de conta, né? Então, vamos fazer essa continha aqui. Voltando aqui, deixa eu limpar a calculadora. Então, fica 8 vezes 10 a menos 3, que vai dar 8 mesmo? 8 milímetros. Aqui está 80 milímetros. Eu acho que eu peguei errado. Aqui é 8 milímetros, viu, pessoal? 8 milímetros. Por isso que eu usei 8 aqui. Tá 80 aí, tá sem a vírgula. Então, voltando aqui. Então, vai ficar 8 vezes 10 a menos 3, dá 0,0 centímetros. Deixa eu só fazer uma continha rápida aqui. 0,0008 milímetro, centímetro, decímetro, metro. 0,008. Então fica 0,008, tá certo? Ao quadrado, vezes π, inverte, multiplica por 7.500, multiplica por 4. A gente tem aproximadamente, aí vamos botar aproximadamente bem aí, né? 150, isso mesmo, 150 vezes 10 a 6, tá, né? 150 MPa. 150 megapascal, certo? Essa é a nossa tensão. Então, 150 está mais ou menos aqui, ó, certo? Então, se eu continuar andando aqui, eu bato aqui e desço até aqui. Vai me dar aqui aproximadamente o quê? Vou botar aqui 8 vezes 10 a quarta ciclos. Certo? Então, o nosso número de ciclo, nosso N que a gente quer achar, certo? Vai ser basicamente aí 8 vezes 10 a 4 ciclos. Tá certo? Então, esse é o nosso exercício 2. Vamos fazer mais um, acho que dá tempo, né? A gente está aí com 40 minutos de aula. Vamos fazer o último exercício. Eu vou deixar os exercícios de tensão, deformação, ou seja, dos gráficos SN, para a próxima aula. Tá certo? Então, vamos para o nosso último exercício aí. Bom, tá aqui, né? Então, uma haste cilíndrica de 12,5 milímetros de diâmetro, fabricada a partir da liga 2014 T6, liga de alumínio, tá certo? É o terceiro gráfico ali, na verdade é a curva do meio. Ela é submetida a um ciclo de carga de tensão-compressão repetido ao longo do seu eixo. Calcule as cargas máximas e mínimas que serão aplicadas para produzir uma vida de fadiga de 1, faltou vezes, ó. Aqui é 10 a sétima, né? Então 1 vezes 10 a sétima ciclo, então ele quer aqui, ó. 10 a sétima ciclos. Suponha que a tensão traçada no eixo vertical seja a amplitude da tensão e os dados foram obtidos por uma tensão média de 50 MPa. Entendeu? A tensão média, tá certo? Por quê? Porque provavelmente a tensão máxima e mínima, provavelmente não, com certeza, a tensão máxima e mínima, ela não parte do zero, tá certo? Então esse gráfico está deslocado para cima quanto? 50 MPa, tá bom?
E o que mais aqui? E aí ele quer, no caso, as cargas, né? O F máximo e mínimo. Bom, então eu vou rebater logo aqui, ó. 10 a sétima, vou batendo até aqui em cima. Rebato para cá. Um pouquinho acima de 150, né? Que é a metade aqui. Eu vou botar 160 MPa, certo? Então, com isso aí eu vou calcular a minha força, né? As minhas cargas máximas e mínimas. Com esse 160, eu posso, na verdade, inicialmente calcular as tensões máximas e mínimas, que é o que tem naquele gráfico que a gente viu da aula passada. Certo? Então, eu vou fazer ele mais bonitinho aqui. Deixa eu puxar isso aqui para ficar mais bonitinho. Vou colocar duas linhas aqui na resolução. Para a próxima página aqui. Vou colocar aqui umas linhas. Pronto. Então, o que é que ele disse lá? Ele disse que a minha tensão média, vamos dizer que está aqui, ó. E é de quanto? 50. Certo? 50 MPa. A gente viu lá no gráfico que as tensões, né, elas vão ser de 210, não é isso? Deixa eu voltar aqui. É isso mesmo. 210 não, 160, perdão aqui. Ó. 160. Então, o que é que isso quer dizer? Que se aqui é 50, né? 50 mais 60, aí sim, aqui, ó, vai ser basicamente os meus 210. E aqui vai ser quanto? Se aqui é 50, 50 menos 160, que vai ser 110. No caso, menos 110. Certo? Então, essa daqui é a minha linha neutra, né? A minha linha de tensão média. Eu posso começar aqui, ó. Eu vou fazendo isso aqui, ó. Certo? Esse aí é o meu gráfico de tensão, tá bom? Então, obviamente, né, se eu quiser colocar na fórmula, só para vocês verem a gente utilizando a fórmula, a tensão máxima, ela vai ser igual à tensão média mais a amplitude, a tensão de amplitude, né, amplitude de tensão. Isso daí vai ser igual a 50 mais os 160, que vai dar igual aos 210 que a gente colocou ali no gráfico. Do mesmo jeito, tensão mínima, tensão média menos a amplitude de tensão, que vai dar igual a menos 110. Certo? 110 o quê? MPa. MPa. Tá bom? Beleza. Agora ele quer saber a força. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no exercício passado, só que em vez de achar a tensão, a gente vai achar a força. Então, a gente sabe que tensão é igual a força sobre a área. Tá certo? Se tensão é força sobre a área, na verdade, a força ela vai ser a tensão vezes a área. Então, se eu quero a força máxima, eu vou ter o quê? Tensão máxima vezes a minha área. Certo? Ele disse lá que tinha 12,5 milímetros, não é isso? Então, minha força máxima vai ser igual a 210, tá certo? 210 vezes 10 a sexta, porque é MPa, vezes a área vai ser 12,5 vezes 10 a menos 3. Ele disse o raio ou o diâmetro? Diâmetro, né? O diâmetro que é 12,5. Se o diâmetro é 12,5, então é π, né? Então eu vou multiplicar aqui por π, d ao quadrado
sobre 4, tá bom? Esse menos 3 aqui, quando for ao quadrado, fica menos 6. Então, pode morrer isso daqui com isso daqui. Só que esse 12,5 eu tenho que levar ao quadrado ainda, tá certo? Então, vamos fazer isso aqui agora na calculadora. Vou puxar aqui, ó. Deixa eu zerar aqui. Então, vou pegar aqui 12,5. Vou levar ao quadrado. Vezes 3,14, que é o meu π. Vezes 210. Dividido por 4. Então, tenho basicamente aí, ó, minha força máxima vai ficar igual. Vou pegar a calculadora aqui de volta. 25.757, 25.758. 25.758 newtons. Ou 25,75 quilonewtons, certo? Essa é a minha forcinha aí máxima. Agora vamos para a força mínima, certo? A força mínima, vou colocar aqui do lado. Ela vai ser igual agora a menos 110 vezes 10 a sexta também. Vezes, abre parênteses, 12,5 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, vezes π dividido tudo por 4. Certo? Então, calculadora novamente. Mais uma vez eu vou cortar essa parte aqui, né? Então, só é 12,5 eu elevo ao quadrado, multiplico por π, multiplico por 110, divido por 4. Tensão mínima é menos, vou arredondar para 13.492 menos 13.492 newtons ou menos 13,5 quilonewtons, certo? Então, tenho minha força máxima e a minha força mínima. Força mínima, força máxima. Certo? Que o meu eixo aí vai estar suportando para quê? Para ter aquela vida útil de 10 a 7 ciclos. Ok? Foi só isso. Então, esses são os exercícios iniciais, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, tenham assimilado isso aí. E a gente volta na próxima aula com mais alguns exercícios, agora utilizando mais o gráfico SM, certo? Treinem em casa, aí façam algumas outras questões, podem utilizar o livro do Callister. Se quiser um pouco mais avançado, a gente vai avançar depois para a nossa bibliografia que a gente está usando, do livro do Norton, mas aí já são cálculos mais demorados, tá bom? Para essa primeira parte aí, pode estar utilizando o livro do Callister, que vai estar ajudando bastante a gente aí a revisar alguns conceitos já vistos, tá bom? Valeu e até a próxima.